Pessoal, bom dia, a paz de Cristo, a paz do Senhor, uma manhã de bênção nessa sexta-feira, que Deus possa ministrar através dessa palavra algo aos nossos corações. Eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vou ter por base nessa manhã, o texto está lá em Gênesis capítulo 25, versículo 29 e 30, diz assim: Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo, estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço de comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Quando nós meditamos na história de Esaú, nós podemos ver a limitação do homem em Esaú. Porque por mais que ele lute, o homem lute e se esforce para vencer na vida, para ser feliz, para conquistar seus objetivos, o homem não consegue saciar a sua alma. É uma busca incessante e é uma busca que não termina, a busca da alma. É essa busca. É uma limitação porque chega uma hora que o homem cansa. Então esse é o limite do homem, o cansaço da alma. Cansa de crer em tantas coisas, cansa de se aventurar, até mesmo às vezes em várias religiões. Eu conheço pessoas que já foram tudo, já foram de espírita a evangélico, a hindu, a islã, e vai pulando, migrando de religião, buscando algo, buscando alguma coisa, e não vive experiência, não vive uma experiência com o verdadeiro Deus. Então o homem dos dias atuais, o homem da nossa sociedade é um homem cansado, é o Esaú. Então assim, quando nós analisamos mais profundamente, nós vemos que alguns pontos levaram de fato Esaú àquela situação de cansaço. Por que Esaú cansou? Por que ele chegou àquele... ele fala: estou cansado, eu quero esse guisado. Ele queria aquele prato de qualquer jeito. Primeiro que ele foi para o campo. Ele foi para o campo porque ele amava o campo, ele era um caçador, ele foi para o campo caçar. Então, nós vemos que muitos não querem buscar a solução para os seus problemas na presença de Deus, na igreja, não querem mais colocar os seus planos diante do Senhor, preferem caçar, preferem uma aventura. Eu particularmente já vi muita gente ir embora, muita gente boa ir embora da presença do Senhor por conta disso, por querer viver uma aventura, por querer ir atrás dos seus interesses pessoais, e trocam às vezes um projeto de Deus. Já vi gente sair de casa, deixar para trás família, deixar para trás anos de uma vida, porque seguiu um projeto egoísta, um projeto que não tem Deus, um projeto como foi caçar, literalmente foi caçar, como Esaú, e não olhou para trás, E o pensamento que a pessoa tem quando vai viver quem sabe eu não acho alguma coisa lá fora, Quem sabe eu não acho alguma coisa nas religiões que há aí fora, ou uma possibilidade financeira, ou um romance, É isso que se pensa. E não sejam que eu seja próspero em meu próprio caminho, em meus próprios conselhos. Para Esaú não tinha nada de interessante viver na casa do pai. Jacó vivia na casa do pai, eles eram irmãos gêmeos. Esaú não, ele ia para o campo caçar. Jacó tinha tudo na casa do pai. O interesse dele era estar na casa do pai, nas tendas do pai. Ele queria ele mesmo achar o seu sustento, no caso de Esaú. Jacó, o sustento dele estava na casa do pai. Esaú, ele caçava. Ele que tentava prover para si mesmo. Hoje existe um discurso assim no mundo, Não, faça você mesmo, não sei o que, tal. Tá tudo certo, é muito bom. Mas quando trazemos para o contexto espiritual e a nossa relação com Deus, esse faça você mesmo, isso tudo tem um envelope de desobediência, tem um envelope de não dependência em Deus, tem um envelope de querer agir e não permitir que Deus haja. Então é muito perigoso. A situação de Esaú quando ele volta do campo era qual? Cansado. Estava cansado. Tem crente que está voltando do campo cansado, tem gente cristão que volta do campo cansado, porque não achou aquilo que queria. Cansado de uma busca onde priorizou algo que não foi o Senhor. Está cansado, está
estava desgastado espiritualmente falando. Tem crente assim, espiritualmente falando, desgastado. Estão famintos, a sua alma está faminta. Pode pensar em pessoas que têm uma religião, pertencem a uma igreja, mas não se alimentam também. Então, não só aqueles que não estão na presença do Senhor, mas aqueles que estão na igreja, mas não se alimentam. Estão com o coração longe do Pai. É que nem aquele filho pródigo que foi embora. Ele era o filho pródigo que foi embora, porque tem o filho pródigo que ficou, né? O irmão dele estava dentro da casa do pai, já não tinha identidade nenhuma com o pai. O outro perdeu a identidade, o outro perdeu a herança, o outro perdeu tudo, não perdeu? Foi pro mundo. Mas ele voltou. E o que estava dentro da casa do pai, perdeu dentro da casa do pai. Tem gente que está assim, está dentro da igreja, mas não tem identidade, não tem mais comunhão, não tem mais nada. Sabe tudo, é o mais velho, né? Detalhe, ele era o filho mais velho, então já sabia de tudo, tinha experiência, sabe de tudo. Já fez todas as EBD, já leu a Bíblia várias vezes, já fez cursinho, né? Encontro com Deus, aquela coisa toda, sabe de tudo, mas não vive nada, está vazio por dentro. Então, Esaú é esse, né? Então, o cansaço de Esaú nos faz refletir o desgaste espiritual, né? Que só acontece quem está longe da casa do Pai. Esse desgaste, ele acontece nesse contexto. E aí o que acontece? O que ocorre? Voltando do campo cansado, desfalecendo com fome, então era compreensível que ele precisava comer, né? Só que ao invés de ele descansar na casa do Pai, comer na presença do Pai, a primeira coisa que ele fez foi comer aquilo que lhe foi oferecido. Então, na necessidade, ele aceitou aquilo que lhe foi oferecido. E ali ele perdeu a sua bênção. Uma bênção espiritual chamada bênção da primogenitura que havia sobre ele. Que seria confirmada na sua vida. Então, muitos, às vezes, perdem a real bênção por querer saciar ou por querer ali conseguir, né, algo para esta vida. Suprir, essa é a palavra que está faltando. Suprir algo para essa vida, algo momentâneo. O guisado, o prato ali, o guisado vermelho. Supriu algo momentâneo para essa vida, mas perdeu a experiência espiritual permanente. Supriu algo passageiro, perdeu algo permanente. Foi o que aconteceu com Esaú. Jacó estava ali com a barriga vazia, mas cheia de bênção. Esaú ficou com a barriga cheia, mas perdeu a bênção de Deus. Então, às vezes, nem só de pão viverá o homem. E o pão aqui é aquilo que você necessita, que eu necessito, que nós necessitamos. Jesus fala isso, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Às vezes as pessoas querem fazer que nem foi proposto pelo diabo. O diabo viu que Jesus estava com fome e falou: olha, materializa a fé. Transforma essas pedras em pães. Às vezes nós queremos materializar a nossa fé. Queremos transformar as coisas, agir. E aí resolvemos momentaneamente uma situação e perdemos a bênção de Deus. Não é melhor obedecer? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É obedecer, é ouvir aquilo que Deus fala. Então, Esaú perdeu a sua bênção. Por isso foi chamado de Edom, que significa vermelho. Perdeu a sua bênção. Perdeu a identidade, perdeu a experiência, perdeu porque estava distante, porque foi caçar, porque não valorizou aquilo que ele tinha. Valorizou as coisas dessa vida. Valorizou as coisas dessa terra. E essa é uma mensagem que eu quero trazer para você nessa manhã de sexta-feira. Não priorize nada. Não valorize nada que seja o Senhor. Claro, eu vou refazer essa frase. Valorize acima de qualquer outra coisa o Senhor. Tem coisas que a gente tem que valorizar. Sim, obviamente. O emprego que Deus nos deu, família, isso tudo é bênção. Mas a prioridade nossa é o Senhor. Ele é a nossa bênção principal. Então, cuidado com essas caças, cuidado com essa busca. Porque a busca da razão humana, a busca do coração do homem, a busca dos desejos humanos nos distanciam da casa do Pai. Nos distanciam de ter a presença do Pai. Olha, na casa do Pai nós temos tudo. E aí, voltando ao filho pródigo, olha que interessante. O pai, quando o filho volta, e aí o irmão mais velho fica reclamando lá, falando: poxa, eu sempre estive aqui, né? E aí o pai ele fala assim: tudo que é meu é teu. Nós temos tudo na casa do Pai. Na presença do Senhor nós temos tudo. É como se a gente quisesse sair da presença do Senhor buscando algo para a nossa vida. E
a gente perde tudo. E o mais importante, que é o Senhor. Se estivéssemos na presença dele, nós teríamos aquilo que queríamos, indo caçar. Ou seja, essa caça é à toa, essa caça é desnecessária. Sair da casa do Pai e ir para o campo é algo desnecessário e tolo. Mas muitos estão tendo essa atitude, tomando esse caminho. Não vá por esse caminho. Existe uma bênção de Deus para você na tenda do Pai. Tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa manhã de sexta. A paz do Senhor Jesus.